favor, seu nome completo. Jorge Luiz Cordeiro Silva. O senhor é brasileiro, seu estado civil, senhor Jorge. Brasileiro, solteiro. A sua profissão. Sou contador. O seu endereço completo. Avenida C, número 1, quadra C, condomínio Novo Tempo 3, Angelim. Angelim. São Luís Maranhão. São Luís Maranhão. O senhor tem algum interesse nesse processo? Não. O senhor foi empregado ou empregado da BL Construções? Fui empregado. Foi empregado, mas não tem interesse? Não. O senhor tem alguma relação pessoal com as partes desse Não. processo? Amigo íntimo? Não. Inimigo? Parente? Também não. Tá bom, perfeito. Fui prestador de serviço. Certo, seu Jorge. Seu Jorge, o senhor fica advertido das penas do falso testemunho. Sério? O senhor sabe o que significa dizer isso? Sim, sim. O que é? É que eu posso responder, né, criminalmente, caso eu minta ou não fale a verdade. Exato. É isso mesmo. Excelência, eu gostaria só do segundo volume do processo para fingir consideração de uma situação que vai ser objeto de perguntas. Seu Jorge, eu vou passar a palavra ao advogado da parte autora para formular perguntas. Certo. Tá? Certo. Continua respondendo no microfone. Tá? Ok. Qual a pergunta, doutora? Bom dia, seu Jorge. Bom dia. Eu gostaria que o senhor explicasse ao juízo, se o senhor puder, quando que o senhor iniciou as atividades junto à empresa BL? Foi por meados de abril de 2009, se não me engano. Foi para realizar algum tipo... Foi em qual função? Desculpa. Encarregado do apartamento pessoal e financeiro. O senhor chegou a acompanhar a execução do contrato junto à empresa Suzano, a execução em loco, né, em local, contrato da BL com a Suzano? Não entendi a pergunta. O senhor quer saber o seguinte, se o senhor ia no local... Ia lá no local onde estava sendo executado o Sim, objeto do contrato. eventualmente, porque nós fazíamos alguns pagamentos e eles não tinham conta, né? Então, às vezes, nós íamos à sede da empresa em Anapurus, efetuar os pagamentos, ou direto no plantio, porque tinham áreas que eram meio remotas e, às vezes, eles não tinham como retornar, eles ficavam acampados no plantio e a gente ia até eles para efetuar os pagamentos. Quantos funcionários eram? Olha, no findar, nós tínhamos 105, mas no começo eram bem menos, não? Começamos com 48, mais ou menos. E essa mudança de número de funcionários passou para quanto? Quando foi? Foi no final de 2011, né, quando a empresa fez o investimento. 2011 ou 2010? 2011. 2011. É. Mais ou menos Não, quanto? o processo de contratação veio aumentando ao longo, né, mas assim, maciçamente foi meados de 2011. Meados de 2011. Doutora, qual a próxima pergunta? O senhor acompanhou essa execução do contrato através, então, aqui do escritório e contratação de pessoal, né, como o senhor informou. O senhor sabe informar ao juízo se, à época do contrato inicial, houve um investimento para uma modalidade de execução de contrato e, ao longo dos anos, houve um outro investimento para fins de adequação do que seria executado em cultivo, em plantio? O que eu vi é que, inicialmente, né, nós fomos contratados para uma atividade de plantio e tivemos que executar a atividade de construção de estradas, né? E nisso, sim, a empresa teve que dispendiar valores para comprar outros equipamentos, fora da atividade. Eram 2 contratos? Não, só um contrato, só de plantio de... Não tinha um contrato de construção de estrada? Não. O único contrato que havia era esse contrato? Pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu acompanhei na época, está com muito tempo, né? Como não tinham acesso, nós não tínhamos como plantar, né? Então, eles nos solicitaram que nós fizéssemos a construção de estradas, desmatamentos. E o pagamento foi feito de forma diferenciada? Sim, a nota era referente à construção de estrada, de sinais, desmatamento. Não tinha relação com esse contrato? Não era a nossa atividade fim, o contrato inicial... Mas não chegou a se haver um contrato específico para a construção de estradas? Não, prévio não. Pode continuar. Esses equipamentos que a empresa inicialmente teve que investir, o senhor sabe informar o que foi realizado deles? Ele foi reaproveitado? Conseguiu reaproveitar na manutenção do contrato, ou vocês tiveram que ter custos adicionais para aquisição de matérias diversas?
Não, porque ele não era uma atividade diferente, né? A gente não usava, por exemplo, um trator de esteira, não serve para a questão do plantio, né? Uma reta escavadeira, né? Compramos caçambas, então tudo estava meio sucateado também, tudo foi vendido. Tá. Eu tenho uma dúvida que foi gerada até pelo juízo, o senhor não estava presente, mas eu vou estar relembrando, é referente a um valor de diferença de faturamento. Essa diferença de faturamento foi apontada, salvo engano, a planilha está como documento 14 dos autos, e 14.1 ou 14, e essa planilha ela foi elaborada pelo senhor. Eu gostaria que o senhor explicasse ao juízo como é que o senhor chegou nesse valor de diferença de faturamento, essa estimativa de valor de diferença de faturamento. Tá, eu queria ver, porque faz muito tempo. Sim, 14.14, essa mesmo. Foi um valor expressivo que chamou a atenção, até pelo valor do contrato, então gostaria que o senhor explicasse como é que chegou a esse cálculo. Boa pergunta. A planilha que eu peguei uma planilha que a gente sempre usa para fazer lucro cessante. É o seguinte, nós tínhamos... O senhor usa uma planilha para fazer lucro cessante? Não. Eu peguei como base uma planilha para fazer o lucro cessante, né, e adaptei para fazer esse cálculo aqui. Estou me recordando agora. Cálculo? Tá, eu vou explicar. Nós tínhamos os equipamentos, os implementos, veículos e mão de obra, certo? E com isso eu chamei os encarregados da área, o pessoal que participava diretamente do plantio, né, e comecei a fazer as pesquisas dos equipamentos. Por exemplo, um trator, nós recebíamos por unidade, né? Então, para fazer aquele hectare, quantas horas se despendia daquele trator, né? Por exemplo, para fazer um serviço de subsolagem, quantas horas aquele equipamento ficava para fazer aquele serviço, da mão de obra, quantas pessoas eram dispendiadas, quantas horas eles conseguiam fazer aquele serviço. Então, com base nisso, eu montei essa planilha. Tá? Como é que funcionava? Nós tínhamos equipamento, né, para plantar X hectares, né, que era a promessa da Suzano na época, né, para a empresa. Então, com base nisso, eu fiz, se nós recebêssemos as áreas devidas, a gente conseguiria produzir isso, que é mais ou menos, estava com uma o que eu queria mostrar, que mais ou menos a gente estava com uma defasagem de 80% do que a gente poderia produzir. Então, deixa eu só perguntar o seguinte, a partir daí, né, foi apresentado de que este valor teria sido um valor devido além do que a empresa foi recebida. Então, só para dar um exemplo. Vamos pegar maio de 2010. Certo. Ela recebeu lá um valor X pelo serviço que prestou. Pela informação prestada na inicial, ela deveria ter recebido o valor X mais 1 milhão cento e pouco. É isso? Não, esse documento diz que nós tínhamos uma capacidade de produção se nos fossem dadas áreas prometidas. Isso que ele está dizendo. Então, na verdade, não é a diferença entre o que trabalhou e o que foi recebido. Não é a diferença. Não é a diferença, não é o potencial. É o potencial. Nós fizemos um investimento, né, para faturar isso, recebendo áreas, né, que tinha dificuldade era essa. Tinha um potencial para fazer isso. Isso, exatamente. É isso que eu quero saber. Sim. É a estimativa do que nós produziríamos se tivéssemos as áreas disponíveis. Se tivesse áreas disponíveis. Então, o potencial. Isso foi feito por estimativa. Por estimativa. Quantos técnicos trabalharam nisso? Técnicos... agrícolas, engenheiros agrônomos, para fazer essa estimativa? Não, foram os encarregados que trabalhavam conosco nas épocas. O senhor tem conhecimento de plantio? O senhor tem alguma especialidade na área de plantio? Plantio não, só financeira. Só financeira. Tanto que eu chamei...
técnicos. Chamei o pessoal que ficava na área para me E esse ajudar. pessoal, eram engenheiros agrônomos, técnicos específicos da área? Sim. Tá certo. Pode continuar, doutora. Era um funcionário da empresa, especialista. Eram na área. funcionários? Funcionários que trabalhavam. Era engenheiro, tinha um engenheiro. Deu o nome de um engenheiro agrônomo que o senhor chamou, que o senhor ouviu. Não me lembro, quase 10 anos. O senhor não lembra de um engenheiro agrônomo? Não, de nome não, porque eram 100 e poucos empregados. Não, né? um engenheiro agrônomo que o senhor chamou. Não lembro da época quem eram as pessoas do. Quem o senhor chamou que o senhor se lembra do nome? O Leonardo, que era um dos sócios que trabalhava diretamente. O sócio. Um dos sócios para Certo. acompanhar. Certo. Né, tinha que as pessoas que eu mais tratava, tinha um outro técnico, O o Jorge. Diego. Sim. Aqui tem uma regra. Eu pergunto, o senhor responde, sem tentar me dar volta. Sim. Quem foi o engenheiro agrônomo que o senhor chamou? Ponto. Já lhe falei que não lembro o nome. Mas chamou o engenheiro agrônomo? Sim, O senhor pedi. Não, o senhor conversou com o engenheiro agrônomo? O senhor está sob juramento. Sim. O senhor conversou com o engenheiro agrônomo? Eu pedi informação para os empregados da época. Eu falei que só não recordo Mas os eram nomes. engenheiros agrônomos? A formação dele de engenharia não tem como ele precisar, mas era responsável pelo plantio. Exatamente. Então isso aqui é uma estimativa de acordo com as informações dadas pelos sócios e pelos empregados que o senhor contou. Exato, pelos encarregados. Pelos né? encarregados. Pelos Quantos encarregados. encarregados? Nós tínhamos 5 na época. O senhor não se recorda do nome de nenhum deles? Não me recordo. Tá. O senhor só se recorda do nome do sócio? Que era o que estava mais próximo, né? Porque eu ficava no escritório de São Luís, tinha mais contato com ele. Tá. Essa estimativa vocês fizeram, de acordo com o que está apresentado no documento 14, com base no pessoal. Não, eu sou. A pergunta qual é? Com base no pessoal e no maquinário. Por que não era, então, faturado? Por que vocês não executavam o serviço nessa monta, nessa magnitude? Nós tínhamos problema, a questão das áreas, né? Que a gente passava muito tempo parado esperando liberação de área para o plantio. Nossa maior dificuldade. O senhor sabia informar por que acontecia essa paralisação, essa inutilização de pessoal e maquinário? Faz muito tempo, mas eu acredito que seja pela falta de ou licença ou acesso, ficava esperando ser. Acredito que era isso. Tá, ok. Com relação às rescisões, eu gostaria que o senhor esclarecesse se o senhor participou, o senhor realizou alguma rescisão trabalhista da empresa BL para com os servidores dela. O senhor participou do pagamento, da rescisão, da realização de cálculos? Eu fiz os cálculos de todos os funcionários da empresa, inclusive o meu, né, mas o pagamento foi feito pela Suzano. O senhor saberia explicar o motivo por que a Suzano pagou e não a BL, já que era uma responsabilidade da empresa contratante? Olha, o motivo eu não sei, né, mas eu posso narrar os fatos que aconteceram na época. Por favor. Tá, nós fomos chamados para, nessa época que aconteceu tudo isso, apareceu um sindicato, né, dessa parte de celulose, sindicato de balsas, né, e tinha um presidente, o Valdemir, né, que estava intermediando um possível contato dos empregados, né, com a Suzano. E ele nos chamou para uma reunião em Urbano Santos, os empregados da empresa BL. Nós fomos, né. Quando nós chegamos lá, para nossa surpresa, na sede da Suzano em Urbano Santos, né, ele me chamou e disse: olha, Jorge, nós vamos pagar as rescisões. Eu disse: não, tudo bem. Nós queríamos receber, estávamos lá vários empregados, só que ele disse: mas tu vai ter que assinar. Né, me chamou e disse: ele e o Valdemir, o Mauro e o Valdemir, que eram um empregado lá. Ele disse: não posso assinar, não sou preposto, não sou sócio, não tenho poderes para assinar. Né? Aí ele começou a me corrigir: olha, se tu não assinar, eles não vão receber, né, como é que tu vai explicar para esse pessoal que está aí fora? Aí eu pedi um tempo, né, saí da sala, liguei para o dono da empresa, né, e comuniquei o que estava acontecendo. O nome de quem? Para quem? Eu liguei para o Bernardo Leite. Isso. Né, falei: ó, Bernardo, estou sendo coagido, e comuniquei que eu iria assinar, que eu sabia que não tinha valor legal, né, mas eu também queria receber e estava também temente de os outros funcionários tomarem as dores. Né? Se eu não assinasse, ninguém receberia. E era devido a esses salários dos funcionários?
Era o valor que eu tinha planejado, eram os valores Ou seja, devidos. foi o valor calculado pelo senhor. Isso, o valor E da a rescisão. empresa tinha recursos para fazer essas rescisões? Não, a empresa estava com... Ou pagava ali via Suzano ou não pagaria? Porque a empresa estava com tudo, as notas bloqueadas, né, as últimas notas. A minha pergunta foi muito objetiva, Sim. seu Jorge. Sim. Ou pagava ali ou não receberia. Ou pagava ou não receberia? Isso. A empresa não tinha condições. Então tá bom. Tá, aí terminando a narrativa. Né, aí fui para a sala, disse que iria assinar. Aí a segunda surpresa, não era um termo rescisório, era uma ata de audiência. Né, como se tivesse sido executada uma audiência, a ata já estava assinada pelo juiz, né, e os valores estavam batendo. Eu estava com a planilha, realmente os valores estavam batendo no que eu havia calculado. Né, e assim foi feito. Então, esse pagamento ele aconteceu onde? Em que localidade? Na sede da Suzano em Urbano Santos. O senhor tomou conhecimento se os funcionários da BL Construções ajuizaram posteriormente demandas em face da empresa contratante? Não tomei conhecimento. As folhas 392 e seguintes dos autos foram anexadas pela Suzano, esses documentos. São atas de audiências que reportam esse mesmo pagamento. O senhor reconhece essa documentação aqui? Essa documentação que eu estou lhe apresentando, 392 seguintes. Foram essas atas. Foram essas mesmas atas que foram apresentadas para os funcionários na sede da Suzano? Sim, foram essas atas. O senhor tem conhecimento porque existe uma ata de audiência num processo em tramitação, aparentemente, na comarca de Barra do Corda, para realizar uma quitação que foi efetivada na sede da empresa Suzano, pelos representantes da empresa Suzano, sem a presença de um juízo? Qual a relevância dessa pergunta? A relevância é que esse documento aqui foi apresentado diante de uma inexistência de... A relevância da pergunta para o pedido formulado na inicial. Ponto. A relevância da pergunta. É justamente a situação de que a empresa Suzano, ela fraudou, ela forjou um processo para quitar... para a pergunta, para o pedido formulado na para inicial. quitar as verbas e acertar uma compensação. Está indeferida, consignada. Pode você fazer outra pergunta, doutora. O senhor chegou a comparecer a algum fórum, alguma... Doutora, está indeferida a pergunta, todas nesse sentido, porque ela não tem relevância para o pedido. Pode prosseguir, doutora. Esses valores que foram quitados para fins de compensação contratual, essa compensação, ela foi reportada à empresa BL que iria ser realizada esse acordo, essa compensação de valores para quitação? Não, eu que comuniquei na minha ligação. Me diga uma coisa, qual foi o valor total que foi gasto nesse pagamento? Não me recordo. O senhor não se recorda? Não. Tá com... Mas o senhor tem como levantar isso? Eu devo ter a planilha, posso procurar. Mas o senhor não se recorda? Não. Tá. O senhor sabe dizer se esse valor foi gasto com o pagamento das rescisões contratuais, ele se equivale ao valor da caução que havia sido retida pela Suzano? Não sei dizer. O senhor não sabe Não sei dizer, não. Ou pelos valores das notas fiscais que foram bloqueadas? Não, o senhor sabe também dizer? não sei dizer. Sabe se um é maior que o outro, se são equivalentes? Não sei dizer. Pode conseguir, doutor. Além dessas quitações que foram realizadas pela Suzano, o senhor sabe se a BL ela respondeu perante a Justiça do Trabalho novamente por créditos supostamente omitidos por ela? Não, também não sei dizer. O senhor sabe informar por que alguns documentos, algumas notas fiscais relacionadas a materiais, a aquisições de tratores e equipamentos pela BL não foram disponibilizados à época do ajuizamento da ação? O que aconteceu com essa documentação? Se estava no seu escritório, se ficava no escritório da BL, por que ela não tinha mais essa documentação? Não sei o que fim deu a documentação. Tá, sem mais perguntas, Excelência. Doutor, perguntas? Objetivo, Excelência. O nome da testemunha, esqueci. Jorge. Seu Jorge.
Eu gostaria de saber da testemunha, Excelência do seu Jorge, se ele chegou a ter contato com o contrato de prestação de serviço firmado entre Suzano e BL. Não. O contrato ficava com o dono da empresa. Não conhecia as cláusulas, então, do contrato? Não. Nem como era feita a remuneração do serviço prestado pela BL? Tinha conhecimento? Eu tinha acesso às planilhas dos valores, né? Para emissão das notas. Né? Mas o contrato em si, não. Como eram essas planilhas? Eram de acordo com o serviço que a BL havia prestado, de forma unitária? Era por unidade. Por exemplo, subsolagem. Né? Tinha um valor de subsolagem. Né? Aí, de acordo com o equipamento, tinha as variáveis dessa forma. Perfeito. Então a remuneração nunca foi fixa, né? Desse contrato, mensalmente? Não, era por área que você executava. De acordo com a produção. Tá ótimo, Excelência, sem mais, só isso. Obrigado, Felipe.